Ele é um garoto nerd tímido, mas acaba conquistando todas as garotas da escola. Eu sou o Zeon Anime, e bora. Quando ele abriu seu armário naquele dia, viu uma carta que caiu de dentro, mas o idiota pensou que era uma das ameaças de morte que ele costumava receber na escola secundária, então ele a amassou e jogou no lixo. Ao se virar pra sair, Honda foi confrontado por uma garota feia com uma cabeça enorme chamada Juri, que o chamou de idiota por jogar fora a carta de amor que sua amiga, Meiko, havia passado a noite toda escrevendo. Ele não ouviu o que ela disse, porque estava tão certo de que Minecraft Head queria brigar com ele. E sem ter pra onde ir, Honda perguntou às vadias idiotas o que diabos elas queriam dele. Mas para sua surpresa, Meiko disse que ele deveria encontrá-la atrás do ginásio depois da escola. E Honda começou a pensar em todas as maneiras possíveis de levar uma surra até o final do dia. Ele decidiu liberar sua mente fazendo algumas obras de arte na aula. Mas quando o professor percebeu isso, chamou Honda para a frente e disse-lhe para resolver a complexa equação matemática no quadro. Como ele era um cara naturalmente incrível neste mundo, Honda escreveu a resposta com seu pincel sem nem pensar, e voltou para o seu lugar para pensar em como responder a Meiko e seu guarda-costas enorme. Juri o pegou olhando para ela e imediatamente pensou que ele queria que ela fizesse um Gok Gok 3000 com sua cabeça enorme, mas ela não conseguia imaginar estragar sua amizade com Meiko apenas por causa de um cara. No entanto, quando Honda deixou uma carta em sua mesa sem dizer uma palavra, o corpo de Juri começou a brilhar e ela começou a surtar, porque pensou que Honda estava apaixonado por ela. Mais tarde naquela tarde, Meiko foi até sua turma para almoçar com Juri. Mas quando ela começou a se gabar de como era a garota mais bonita da escola, Juri decidiu que iria tirar Honda dela. O período escolar estava quase acabando, e Honda estava surtando porque ainda não tinha pensado em uma maneira de enfrentar Meiko, e se perguntava se poderia simplesmente evitar toda a situação fugindo. Mas com todo mundo esperando atrás do ginásio por ele, Honda pegou sua mochila e saiu como um chefe para encontrar as duas moças que ele não fazia ideia estavam perdidamente apaixonadas por ele. Perguntando a ele sobre o que era a reunião, Juri disse para ele parar de se fazer de bobo, e Meiko se aproximou para dar a Honda outra carta de amor, mas Juri imediatamente bateu no papel de suas mãos. Ela mentiu, dizendo que foi um acidente, mas Juri continuou fazendo a mesma coisa repetidamente, até que ela segurou Meiko em um estrangulamento enquanto Honda assistia os dois confuso. Ela disse ao Honda para ficar longe da Meiko porque a vadia era apenas uma fofinha com um coração negro, e Juri também disse que ela não o merecia porque sua cabeça era parecida com um bloco de construção. No entanto, Honda não entendia o que diabos ela estava dizendo, então Juri imobilizou Meiko no chão e começou a roçá-la em diferentes posições para mostrar a ele como seria doloroso se eles desenvolvessem uma trama um com o outro. Ela disse a ele para esquecê-las e seguir em frente com sua vida, e porque Honda já estava farto de sua briga estúpida, ele apenas se virou e foi embora, como se nada tivesse acontecido. Mas antes de partir, Honda disse às meninas para valorizarem a amizade acima de outras coisas, e quando Meiko tentou forçá-lo a ler sua carta, ele disse para ela escrever ao Papai Noel pedindo um tamanho de sutiã maior. Aquela ali foi uma violação. Pessoalmente, eu não aceitaria. Meiko ficou lá chorando até que já estava quase escuro, e porque ela não gostava de ver sua amiga assim, Juri disse que elas deveriam trabalhar juntas para fazer uma carta de amor que Honda não pudesse resistir. No dia seguinte na escola, o professor disse a todos que era hora de votar para um novo representante de turma, e porque ele tinha ocupado essa posição nos últimos 10 anos, Aizawa estava muito certo de que ganharia novamente. Mas devido à sua popularidade repentina, Honda também foi indicado para a posição desta vez, e Aizawa se perguntou o que o Sr. Coração Partida poderia ganhar ao tentar tirar o título dele. No entanto, Honda sentiu que seus colegas de classe estavam apenas tentando tornar sua vida miserável ao indicá-lo para a posição, mas secretamente ele foi junto com isso na esperança de que Aizawa o derrotasse. Quando os votos foram contados, o professor notou que Aizawa e Honda tinham o mesmo número, então ele sugeriu que eles desempatem com um simples jogo de pedra, papel, tesoura. Aizawa ficou bravo por ele estar disposto a tomar uma decisão tão importante usando um jogo infantil. Mas quando o resto da turma disse que estava tudo bem com isso, Aizawa concordou em resolver a questão de uma vez por todas. Porque queria que ele ganhasse, Honda disse a Aizawa que ia tirar uma pedra cada vez, e enquanto todos ficaram chocados com esse movimento, Aizawa se perguntou se Honda estava realmente dizendo a verdade ou apenas tentando manipulá-lo. Ele decidiu esquecer o que Honda disse, mas Aizawa perdeu a primeira rodada, e então implorou ao professor como um bebê triste por outra chance, após a qual ele venceu a segunda rodada contra Honda. Os caras estavam empatados com um ponto cada, e tudo o que Aizawa tinha que fazer era jogar papel na última rodada para ganhar. Mas o idiota começou a pensar em todos os diferentes desfechos do jogo. Ele decidiu confiar em sua mente novamente, e então Honda o derrotou sem nem tentar. Mas Honda estava convencido de que Aizawa o tinha enganado para tirar a posição ruim dele. E sem outra escolha, Honda disse que iria renunciar como representante da turma porque tinha outras coisas importantes para fazer. Mas Aizawa o impediu, dizendo que ele não podia simplesmente desistir assim. Honda disse para ele arranjar uma vida antes de sair da sala de aula, e embora todos achassem que ele estava sendo rude, Aizawa defendeu Honda, dizendo que suas ações acabaram de ensiná-lo o verdadeiro significado de liderança. Por causa disso, Aizawa decidiu devolver o título a Honda. Mas quando Honda voltou e viu seu nome no quadro, ele ficou muito bravo, achando que todos os seus colegas de classe o odiavam. No entanto, Aizawa disse que foi ele quem renunciou em seu lugar e disse para ele não se preocupar, porque estava disposto a fazer todo o trabalho mesmo não sendo o representante da turma.
Enquanto isso, logo fora da aula, todas as garotas estavam enlouquecendo por causa de um novo aluno chamado Ryu, que era um modelo adolescente bonito com cabelo comprido, pele de vidro e um sorriso atraente. Ryu tinha a reputação de ser o cara mais bonito da escola, até que Honda de repente se tornou mais popular, e assim ele foi forçado a compartilhar sua base de fãs com um solitário estranho que não tinha senso de moda. Ryu perguntou às garotas quem era mais bonito entre Honda e ele, e embora elas lhe dissessem que ele tinha um rosto mais bonito, as garotas disseram que Honda era mais atraente por causa de sua natureza misteriosa e gentil. Irritado com as palavras deles, Ryu decidiu seguir Honda o dia todo para descobrir o que o tornava tão especial, mas tudo o que conseguiu descobrir foi que Honda tinha uma estranha obsessão por gatos de rua. Ele o seguiu até um mercado local onde agentes de modelo estavam secretamente à procura de novos talentos, e porque Ryu não queria que Honda roubasse seu trabalho, ele se apressou para impedir que os agentes o recrutassem. No entanto, um dos olheiros de moda deu-lhe um tapa na cara antes de se aproximar para entregar a Honda um casaco, dizendo que, se ele assinasse um contrato de modelagem com ele se tornaria a pessoa mais popular do planeta. Mas Honda ficou incomodado com suas vibrações estranhas, então pegou a jaqueta e a enrolou em Ryu, dizendo que garotos pobres e sem teto também mereciam usar roupas elegantes. Honda se afastou, mas Ryu sentiu algo mudar dentro dele naquele dia, então decidiu largar seu trabalho como modelo e seguir os passos do homem que lhe ensinou a viver uma vida altruísta. Na manhã seguinte, Aizawa deu a Honda um pacote para entregar a uma estudante chamada Akane, que havia estado ausente da escola no último ano, e Honda se perguntou o que poderia fazer um cara tão simpático faltar à escola. Quando chegou ao apartamento, Honda bateu na porta e ninguém atendeu, então ele decidiu deixar o pacote e ir embora. Mas então um cara enorme apareceu de repente, perguntando o que diabos ele estava procurando. Honda disse que não queria problemas e que estava ali apenas para entregar um pacote para Akane, mas Honda ficou completamente chocado quando o segurança gordo disse que ele era na verdade Akane. Surpresa que o garotinho fofo da foto se transformou em um monstro gigante da noite para o dia, Akane decidiu contar a Honda a história de como ele sempre foi intimidado na escola por causa de seu rosto feminino. Nenhum dos caras queria sair com ele, e todas as garotas o odiavam porque ele era mais bonito do que elas, então Akane foi forçado a largar a escola e ficar trancado em seu quarto para sempre. Mas depois de assistir a um comercial na TV sobre musculação, Akane decidiu exercitar seus músculos todos os dias, até se tornar um cara musculoso forte o suficiente para derrotar todos os líderes de gangue em seu bairro. Agora que ele era um campeão invicto temido por todos ao redor, Akane não precisava mais ir à escola, e ele disse a Honda para desistir, porque nem mesmo a polícia poderia fazê-lo voltar. No entanto, Honda não ligou para o que ele estava dizendo e apenas entregou o pacote, mas Akane interpretou mal, pensando que Honda estava desafiando-o para uma batalha. Ele observou seu oponente de perto para garantir que não fosse atingido por um ataque surpresa. Mas antes que Akane pudesse atacar Honda com sua arma, eles foram subitamente emboscados por um grupo de bandidos de rua. Honda entregou-lhe o pacote antes de ir embora. Mas por algum motivo, Akane achou que ele iria lutar ao seu lado em vez disso, e começou a espancar os delinquentes enquanto fantasiava que Honda estava ajudando-o. Um dos bandidos tentou impedir que Honda saísse, mas quando ele olhou em seus olhos de vampiro, foi forçado a deixá-lo ir, e os outros perceberam que ele era uma famosa Honda, de quem ouviram falar tanto. Para não começar uma briga com a Honda, os bandidos rapidamente fugiram. Quando Akane abriu o pacote, percebeu que Honda tinha arriscado a vida apenas para incentivá-lo a voltar para a escola. Na manhã seguinte, Extra Grande finalmente voltou para a escola, e enquanto Aizawa ainda lutava para entender como ele ficou tão grande, Akane jurou silenciosamente para si mesmo que sempre estaria lá para proteger Honda. Mais tarde naquele dia, todos se reuniram para uma aula prática de culinária, e Kondo, o cara mais comum da escola, ficou apavorado quando percebeu que estava no mesmo grupo com Honda e um bando de outros esquisitos. Aizawa e os caras concordaram em fazer todo o trabalho para que Honda pudesse relaxar como um rei. Mas Kondo percebeu a expressão preocupada no rosto dele e se perguntou se era realmente isso que Honda queria. Eles começaram com a receita chique, mas enquanto todos tentavam ajudar de uma forma ou de outra, Kondo percebeu que Honda estava ocupado fazendo pudins com os piores ingredientes possíveis. Akane começou a descontar sua raiva nos outros caras, mas antes que qualquer um deles soubesse o que estava acontecendo, Honda desencadeou um inferno na cozinha enquanto tentava fazer fritas. O chefe de cozinha mandou todos os alunos saírem da sala antes que se machucassem. Mas enquanto Aizawa e os outros estavam preocupados com a segurança de Honda, Kondo pegou um extintor de incêndio e rapidamente apagou as chamas. Os caras acreditavam que Honda havia começado o fogo de propósito para parar de brigar uns com os outros, e abriram a geladeira para pegar as taças de pudim que Honda havia feito especialmente para eles. Kondo tentou impedir os tolos de comerem as sobremesas do destino de Honda, mas mesmo que o sabor fosse claramente insuportável, Aizawa e os outros continuaram comendo, porque sabiam que o que quer que Honda fizesse era perfeito. Mais tarde naquele dia, uma garota sentada ao lado de Honda não percebeu quando sua borracha rolou e foi parar debaixo da mesa de Honda. Mas como ele estava com tanto medo de devolver, Honda apenas deu a ela uma borracha nova. No entanto, esse simples ato de bondade fez com que a garota, Miyoko, se apaixonasse perdidamente por ele. E depois que ele terminou a aula naquele dia, Honda encontrou-se com seu amigo Kawafuji para fazer algumas compras.
Ele estava tentando comprar papéis para sua próxima obra de arte quando um par de garotas entrou na loja. E como Honda não queria que elas soubessem que ele era amigo de Kawafuji, ele rapidamente se escondeu entre as prateleiras. Depois que as garotas saíram, Honda disse a Kafuji que seria ruim para sua reputação se as pessoas soubessem que ele era amigo do cara mais odiado da escola, mas Kawafuji se perguntou sobre o que ele estava falando. Ele continuou se escondendo das garotas até que chegaram a um café, onde ambos pediram bebidas separadas, e Kawafuji disse a Honda para parar de se esconder, porque ele não dava a mínima se outras pessoas soubessem sobre a amizade deles. Honda ficou impressionado com o coração puro de seu único amigo, mas o que ele não sabia era que Kawafuji era na verdade a razão pela qual ele tinha medo de garotas e tinha uma personalidade problemática, porque quando ainda estavam no ensino fundamental, o coração de Kawafuji foi partido quando a garota que ele amava tanto pediu a ele para ajudar a entregar uma carta de amor para Honda. Então, para se vingar, Kawafuji disse a Honda que a garota estava espalhando mentiras sobre o seu pequeno membro, e antes que ele pudesse dizer que era apenas uma brincadeira, Honda já tinha se convencido de que todas as garotas eram más. Na escola, no dia seguinte, Honda ouviu algumas garotas falando sobre um poema fofo que elas compraram dele no parque, mas ele não teve coragem de dizer a elas que na verdade não era ele que elas tinham encontrado. As garotas colocaram o poema no quadro e Honda fez uma careta por causa de quão terrível ele era, mas seus fãs sentiram que havia algo estranho no estilo de escrita. Então decidiram investigar o assunto. Eles foram ao parque para ver se ele apareceria, mas quando viram um sósia tentando vender poemas fingindo ser o Honda, Akane ficou com raiva e rapidamente deu um soco no impostor na cara. Ryu começou a dar uns tapas no idiota e Izawa pegou uma tesoura para cortar aquele cabelo ridículo até ele confessar que era só um cosplayer obcecado por Honda, cujo nome verdadeiro era Kei. Kei disse que era o maior fã de Honda, por isso dedicou sua vida a aprender tudo sobre ele, incluindo seu jeito de andar, falar e criar suas obras de arte. Enquanto eles ainda conversavam, duas garotas se aproximaram de Kei pensando que ele era o verdadeiro Honda, e disseram para ele abandonar seus amigos idiotas no parque e ter um manager atuaquente com elas. Segundos depois, um grupo inteiro de garotas chegou ao parque para experimentar o falso Honda. E quando Kei não aguentou mais, ele tirou a máscara revelando seu rosto de atleta feio e dentes de castor. As garotas se afastaram quando perceberam que ele era apenas uma fraude, mas todos os caras começaram a chorar porque era tão patético ver Kei e seus sonhos de fã desmoronarem tão rapidamente. Eles o levaram de volta para a escola para que ele pudesse se desculpar, mas quando entraram na sala, Kei viu um bilhete no quadro de Honda, dizendo para ele se concentrar na vida inútil dele, em vez de tentar tanto imitar outras pessoas. Mas depois de chorar como um perdedor, Kei disse que ia mudar sua estratégia usando o aparelho para consertar seus dentes de castor, para que pudesse se parecer ainda mais com Honda. Enquanto isso, fora da sala de aula, duas garotas veteranas estavam prestes a dar em cima de Honda quando notaram que ele estava recebendo um presente de uma mulher muito atraente que elas presumiram ser sua namorada. Eles tiraram uma foto dos dois e postaram no Twitter, e logo todas as meninas da escola estavam criticando Honda por abandonar seu jeito de galanteador para seguir uma mulher mais velha. Quando ele voltou para a aula, Honda percebeu que sua mesa tinha uma escrita estranha, mas quando Izawa e os outros foram verificar mais tarde, perceberam que era uma mensagem de suicídio de uma de suas fãs. E naquele momento, um cara entrou dizendo que Miyoko estava prestes a pular do andar mais alto do prédio, então todos os alunos correram para tentar convencê-la a não fazê-lo, se matando por causa da Honda. No entanto, Miyoko continuou a cantar uma música sobre como toda a sua vida mudou no dia em que a Honda lhe deu uma borracha nova, e que suas notas não eram mais boas porque tudo que ela conseguia pensar era no rosto bonito dele. Mas agora que a Honda a atraiu para ficar com outra mulher, Miyoko não sentia mais a necessidade de viver, e disse que iria oferecer sua vida como sacrifício aos deuses da Honda. O quê? Quando estava prestes a pular, Miyoko percebeu que Honda estava bem atrás dela. E embora ele não tivesse ideia do que estava acontecendo, Miyoko apenas ficou lá esperando que ele pedisse desculpas. Honda conversava com sua mesa como se fosse uma pessoa real, dizendo para não se sentir mal pelo que aconteceu e que nada jamais poderia substituí-la, mas Miyoko achou que ele estava falando com ela, então ela começou a chorar e decidiu continuar viva. As amigas dela vieram abraçá-la por ter feito a escolha certa, e enquanto ela chorava perto da fonte mais tarde naquele dia, a suposta namorada do Honda se aproximou de Miyoko perguntando a ela pelo local da reunião da PTA. Foi então que Miyoko percebeu que a mulher super atraente era na verdade a mãe do Honda. Então ela correu para contar a todas as outras fãs enquanto Honda estava preso em uma reunião com seu professor e sua mãe. Eles o aconselharam a socializar mais com as pessoas de sua turma, mas por mais que Honda tentasse, seus colegas achavam que ele era perfeito demais para eles, e por isso, todos respondiam de uma maneira estranha. Sem outra opção, ele decidiu fazer amizade com Kondo, e embora ele soasse como um total esquisito, Kondo ainda respondeu gentilmente a ele. Então Honda voltou para casa se sentindo como se tivesse ganhado um prêmio Nobel. Depois de um curto feriado, a escola estava de volta, e o vice-diretor repreendeu 2 alunos por vagarem pelo pátio da escola. Mas as garotas disseram que ele estava tentando espiar suas fatias de peru. Naquele momento, a presidente do corpo estudantil, senhorita Sawako, apareceu de repente e ameaçou expor o vice-diretor por ter uma conta no OnlyFans. Então o homem velho apenas se afastou sem dizer mais nada. As garotas chamaram Sawako de heroína, oferecendo-lhe presentes para mostrar sua gratidão. E Sawako sentiu-se orgulhosa por poder ser um exemplo para as garotas em sua escola.
Mas ela ficou irritada quando viu Honda passando com sua turma. Sawako acreditava que todos os homens eram imprestáveis, e ela odiava o fato de Honda conseguir facilmente a atenção de todas as suas seguidoras, então ela planejou derrubá-lo de uma vez por todas. Na próxima reunião do corpo estudantil, Sawako convidou 2 alunas veteranas conhecidas por serem as duronas da escola, e disse a elas para seduzirem Honda até que o tolo implorasse por misericórdia. As garotas aceitaram o desafio, mas quando estavam prestes a atacar, Honda as interrompeu, dizendo que deveriam focar em ter corpos saudáveis em vez de tentar devorar a carne de seus ossos. E embora ele estivesse apenas conversando com alguns gatos de rua, as palavras de Honda fizeram as garotas abandonarem de vez suas vidas de stripper, e elas voltaram para Sawako, dizendo que não podiam continuar com a missão. Furiosa com as meninas, Sawako ordenou que seus conselheiros capturassem Honda, e quando ele chegou, ela disse que como punição por roubar todos os seus seguidores, ele usaria um uniforme de garota pelo resto do ano. No entanto, Honda não tinha ideia do que ela estava dizendo, e se perguntou como se meteu nessa confusão. Mas o assustador vice-presidente do corpo estudantil disse-lhe para relaxar e vestir a saia fofa. Não querendo ser zombado por toda a escola, Honda fugiu de Sawako e sua equipe de estranhos, mas eles continuaram a persegui-lo pelos corredores com suas saias de destruição masculina. Eles o cercaram por todos os lados e Honda foi derrubado pelo vice-presidente, fazendo-o tropeçar nas escadas e cair diretamente sobre Sawako como uma cena de uma história de amor. Quando ela acordou, Sawako ficou tão enojada ao se ver sentada no corpo de Honda, mas quando suas amigas disseram que Honda praticamente a salvou de ter uma concussão, ela percebeu que na verdade tinha sentimentos pelo perdedor. Ela deu um soco no vice-presidente por mostrar seu pacote em público antes de sair com suas amigas, mas quando Izawa chegou para salvar Honda, percebeu que a preciosa figura masculina havia perdido a maior parte de suas memórias. Ryu e Akane ficaram chocados ao ver Honda andando como uma princesa no corredor. Então Izawa lhes disse que ele havia perdido parte de suas memórias e voltaria ao normal após uma semana. Quando ouviu a conversa deles, Honda disse aos caras para não se preocuparem com sua condição, pois não havia nada que pudessem fazer sobre isso. E ele disse que tudo o que podia se lembrar era que ele era o garoto mais popular da escola. Akane começou a chorar quando percebeu que seu humilde mentor estava lentamente se transformando em um exibido arrogante. Então Izawa sugeriu que encontrassem uma maneira de acelerar o processo de recuperação de sua perda de memória. Honda testou suas habilidades de paquera flertando com diferentes garotas no corredor, mas as moças rapidamente perderam o interesse quando ele concordou em beijá-las, dizendo que o verdadeiro Honda teria rejeitado a oferta delas. Miyoko também queria alguns beijos grátis, mas Honda ficou assustado com o rosto feio dela. E depois de ler vários livros, Izawa disse que a melhor maneira de reverter a amnésia de Honda era dar-lhe uma pancada na cabeça com uma marreta. Depois de escapar de Miyoko, Honda pensou sobre como ser popular não era realmente uma coisa boa, porque sua vida era muito mais miserável comparada ao tempo em que ninguém ligava para ele. No entanto, enquanto ele ainda estava pensando nos bons tempos, Akane apareceu atrás de Honda e quase o esmagou no chão com seu martelo, dizendo que era a única maneira de fazer as coisas voltarem a ser como eram. Honda rapidamente correu do estranho, mas então Izawa e Ryu começaram a persegui-lo com seus martelos também, até que ele ficou encurralado de todos os lados, sem ter para onde ir. Honda começou a ouvir diferentes vozes em sua cabeça, dizendo que todos o odiavam, mas antes que Izawa e os outros pudessem abrir sua cabeça como uma noz, ele tropeçou e caiu da escada assim como antes. Quando finalmente se levantou, as memórias de Honda foram restauradas, e porque ele pensava que todos na escola queriam matá-lo, ele olhou para Izawa e os outros com um sorriso maligno antes de ir embora. Porque estava preocupado que a vida escolar de Honda estava se transformando em uma zona de guerra, Kawafuji o convidou para se divertir mais tarde, mas Honda foi obrigado a se disfarçar de uma senhora muito feia para se esconder de seus inimigos. Um dos amigos de Kawafuji, Hasegawa, decidiu ir junto também, e Honda se apresentou aos caras como Hanzawa para manter sua outra identidade em segredo. Segredo ao longo do dia. Ele disse a Kawafuji que tinha medo de sair com alguém que não fosse ele, mas Kawafuji disse-lhe para relaxar e ser livre porque queria que ele fizesse novos amigos e deixasse de ser solitário. Hasegawa queria ganhar um prêmio específico que só poderia ser conquistado marcando pontos perfeitos em todos os 3 jogos de boliche, dardos e basquete. Mas Honda estava com medo, porque ele nunca tinha jogado nenhum desses jogos antes. Ele tentou ajudar na boliche, mas Honda apenas fez papel de bobo na frente de todos. Então Kawafuji mostrou como se faz marcando 3 strikes seguidos como um atleta profissional. Passando para o próximo esporte, Honda realmente queria provar seu valor para Hasegawa. Então, depois que Kawafuji falhou no jogo, ele se redimiu acertando 3 tiros no alvo seguidos, mesmo usando seus óculos escuros. E como era bom no basquete, Hasegawa decidiu comandar o último jogo, acertando uma cesta de 3 pontos em apenas uma tentativa e ganhando o grande prêmio por ser um especialista em esportes. Kawafuji saiu para buscar algumas bebidas, e quando ele saiu, Hasegawa fez o possível para se dar bem com Honda, dizendo que poderia emprestar-lhe alguns quadrinhos se quisesse, e Honda ficou feliz por ser amigo de alguém como ele. No entanto, um grupo de delinquentes do time de basquete do ensino médio empurrou Hasegawa ao chão e pegou seu prêmio especial, enquanto Honda apenas ficou parado assistindo seu amigo ser intimidado. Vendo que Kawafuji não estava em lugar nenhum, Honda trocou para suas roupas normais e assustou tanto os veteranos que eles apenas devolveram o prêmio de Hasegawa e foram embora. Hasegawa ficou chocado que Honda realmente se levantaria por ele assim, e quando Kawafuji voltou com as bebidas, ele contou tudo o que aconteceu como se fosse algum tipo de filme de super-herói.
Durante o incidente, Hasegawa havia esquecido completamente de Hanzawa, então ele pediu a Kawafuji que desse alguns de seus quadrinhos para ela, mesmo sem saber que Hanzawa e Honda eram basicamente a mesma pessoa. Enquanto isso, no campo de esportes, todos os atletas estavam treinando para uma corrida da liga principal, mas nenhum deles era tão rápido quanto o corredor número 1 da escola, Kotaro Higashiro, que também era conhecido como Dash. Todos o viam como um herói por recusar uma oferta para ingressar na melhor escola do país com uma bolsa de estudos esportiva. Mas ninguém sabia que Dash tinha ficado apenas para se vingar de seu arqui-inimigo, Honda. Honda havia derrotado Dash em uma corrida no ensino médio, e como ele era um péssimo perdedor na época, Dash achou que Honda havia trapaceado para ganhar o jogo, então jurou se vingar um dia. Mas quando Dash tentou pedir uma revanche para Honda, ele amarelou no último minuto e começou a chorar como um bebê chorão. Então Kei concordou em ajudar substituindo Honda na segunda corrida. Mas assim que Kei colocou sua máscara, Dash ativou seu motor V12 chorão, disparando pela pista em um recorde de 10 segundos. E embora ele estivesse grato a Kei por ajudar, Dash ainda queria correr contra o verdadeiro Honda. Eles tentaram assustá-lo para correr acendendo um fogo no corredor, mas Honda apenas cobriu o nariz e evitou a fumaça. Então o treinador de Dash disse-lhe para parar de perder tempo tentando ganhar uma corrida sem importância contra Honda. Ela disse que a carreira dele como atleta profissional era muito mais importante e que todos os seus amigos estariam sempre lá para apoiá-lo. Então, Dash decidiu se concentrar em levar seu time para o campeonato nacional. Mas quando viu Honda correndo de volta para casa como um velocista de quadrinhos, Dash esqueceu completamente da promessa que havia feito e correu atrás dele como se sua vida dependesse disso. Dash finalmente conseguiu ultrapassá-lo em uma corrida, mas quando Honda mudou repentinamente de direção, Dash percebeu que ele estava na verdade fugindo de algo, e ele foi pego de surpresa por um cachorro em cio. No dia seguinte na escola, Miyoko permitiu que sua amiga Tsugumi lesse sua palma, e depois que ela conseguiu prever com sucesso seu futuro, Tsugumi começou a testar suas habilidades em todos os outros alunos da classe. No entanto, ela precisava de um verdadeiro desafio para levar seus poderes ao próximo nível. Então Tsugumi se encontrou com Aizawa e os outros e pediu-lhes para ajudá-la a organizar uma sessão de leitura de mãos com Honda. Os caras disseram pra ela que o Honda não estava afim desse tipo de coisa, mas quando ele ouviu a conversa deles, Honda decidiu ajudar sentando na sua mesa e fingindo cochilar para que ela pudesse ler sua palma. Tsugumi entendeu a dica e começou a trabalhar, mas ficou chocada ao ler a palma de Honda e descobrir que ele não tinha nenhuma característica de popularidade ou confiança na sua aura. Em vez disso, ela percebeu que ele estava vivendo uma vida muito triste e horrível, mas mentiu para os caras dizendo que Honda ia enfrentar a vida sozinho como um Giga Chad e conquistar muitos problemas. Ao perguntar sobre seu futuro, Tsugumi disse que ele teria muitos filhos de diferentes mães, assim como um artista de rap americano, e os caras ficaram felizes em ouvir que Honda teria um estilo de vida de superstar. Após o término das provas do meio do semestre, o professor da turma, Sr. Akiyama anunciou aos alunos que os resultados dos exames foram divulgados, e ele também incentivou aqueles que não passaram a estudar bastante, pois haverá uma prova de recuperação na próxima semana. Após o anúncio, ele começou a compartilhar seus boletins, e enquanto a maioria dos alunos estava feliz com o resultado das notas, Ryu e Akane ficaram chateados porque tinham reprovado no teste. Quando a escola acabou, os meninos decidiram criar um plano de estudos para ajudar Akane e Ryu a passarem no próximo exame, e Izawa disse que o local da reunião deveria se chamar Honda Force Headquarters. Todos ficaram felizes com o nome, exceto Kondo, que disse que seria errado criar um clube sobre Honda sem avisá-lo, mas os outros caras apenas ignoraram sua conversa sem graça. Izawa mostrou a eles seu boletim, que mostrava que ele foi o primeiro colocado no exame intermediário e prometeu dedicar todo o seu tempo para garantir que Ryu e Akane passassem no exame de recuperação. Vendo a posição de Izawa, os outros caras se perguntaram qual nota Honda havia tirado, porque todos achavam que ele ficaria em primeiro lugar. Mas Izawa disse a eles que Honda pode ter errado algumas questões de propósito só para evitar a atenção. Os meninos estavam determinados a fazer o seu melhor para deixar Honda orgulhoso, e no dia do exame, todos os alunos que estavam fazendo o teste de recuperação foram instruídos a se reunir na sala de aula, então Dash e Kei também se juntaram a eles. Quanto ao motivo pelo qual ambos falharam nos exames, Dash estava mais interessado em correr do que em suas notas, enquanto Kei era tão estúpido que escreveu o nome de Honda na folha de respostas em vez do seu próprio. Kei queria sentar na cadeira do Honda para sentir como era ser o verdadeiro Honda, mas Dash também queria sentar lá, e todos começaram a discutir sobre quem merecia a cadeira. Akane e Ryu intervieram para impedir que qualquer um deles sentasse na cadeira, dizendo que ela pertencia apenas ao verdadeiro Honda. Mas enquanto ainda estavam brigando, Honda surpreendeu a todos ao entrar na sala de aula para fazer a prova de recuperação. O Sr. Akiyama disse a todos para se sentarem, mas Ryu e os outros ficaram chocados ao saber que, de todas as pessoas, Honda faria um exame de recuperação, porque achavam naturalmente que ele era o cara mais inteligente da classe. No entanto, Honda era um idiota como o resto deles, porque esqueceu de escrever seu nome na folha de questões durante a primeira prova. Por isso, o Sr. Akiyama o obrigou a fazer outra. Quando o exame de recuperação começou, Honda começou a fazer ruídos de arranhão com seu lápis, quase como se estivesse desenhando em vez de escrevendo. Isso chamou a atenção dos outros alunos, que imediatamente começaram a copiá-lo. Eles ficaram tão obcecados tentando fazer o mesmo barulho com seus lápis, que Akane e os outros começaram a preencher as respostas tão rapidamente, sem se importar se estavam certas ou erradas, apenas para poderem ser como Honda.
Quando o tempo acabou, todos entregaram seus papéis e saíram da sala de aula. Então Izawa se encontrou com Ryo e Akane, perguntando como foi o teste, e eles lhe disseram que foi ótimo porque Honda estava lá para apoiá-los. Os resultados dos testes saíram no dia seguinte com Akane e Ryo obtendo boas notas, e eles agradeceram Izawa por sua ajuda, mas ele lhes disse que Honda era quem merecia o crédito. Kondo perguntou por que ele disse isso, e Izawa explicou que Honda havia reprovado intencionalmente no primeiro exame para poder inspirar outros que realmente haviam falhado. Enquanto isso, na biblioteca da escola, Kazumi era solitária e também tinha uma queda por Honda. E embora a maioria dos estudantes tivesse parado de frequentar a biblioteca, Kazumi não se importava, porque Honda era o único que ela realmente queria ver. Devido à falta de interesse entre os estudantes, a escola destinou um orçamento menor para a biblioteca, mas Kazumi comprou alguns romances com seu próprio dinheiro e trocou a capa frontal por um título artístico para enganar Honda a pegar o livro emprestado. Felizmente, seu plano funcionou, pois Honda pegou o livro emprestado pensando que isso melhoraria suas habilidades de desenho, e depois que ele saiu, Izawa e os outros entraram na biblioteca esperando encontrá-lo lá. Eles decidiram pegar alguns livros emprestados também, mas enquanto ainda procuravam, Akane acidentalmente derrubou alguns dos livros que Kazumi havia comprado para Honda, fazendo-a surtar e gritar com ele. Vendo o quão protetora ela estava sobre os livros, Ryo concluiu que Kazumi havia comprado especificamente romances para fazer Honda se apaixonar por ela, e ela começou a falar sobre um mundo de fantasia onde Honda era seu príncipe encantado. Para melhorar a biblioteca para que Honda pudesse visitá-la com frequência e se apaixonar por ela, Ryo e os caras decidiram ajudar Kazumi a coletar vários gêneros de livros para encher o lugar e torná-lo mais atraente. Quando os estudantes souberam sobre a nova biblioteca da geração Z, todos correram para dentro para dar uma olhada, e Kazumi ficou sobrecarregada com mais pedidos do que nunca. Mas Honda não pôde mais visitar porque o lugar ficou muito lotado. Mais tarde naquele dia, quando Honda veio devolver o livro que pegou emprestado, ele disse a Kazumi que a capa não correspondia muito ao que estava escrito dentro, mas ela perguntou se ele achou o livro interessante. Para sua surpresa, Honda disse que ficou impressionado com a paixão pelo trabalho dela, e o corpo de Kazumi começou a brilhar porque isso significava que ele finalmente havia percebido todo o trabalho duro que ela tinha feito. No entanto, ela se sentiu culpada por trocar as capas do livro. Então Kazumi disse que pediria livros para todos na escola, exceto para ele, mas Honda achou que ela o havia banido da biblioteca para sempre. Quando ele contou ao amigo o que aconteceu, Kawafuji disse que ele era muito burro por não perceber que Kasumi estava na verdade afim dele. Mas ele disse para ele não se preocupar com isso porque a menina era feia de qualquer maneira. Mais tarde naquele dia, Kawafuji tentou convencê-lo a seguir o resto de seus colegas de classe em uma excursão, dizendo que seria uma oportunidade incrível para ele conhecer novas pessoas e fazer amigos. Honda concordou em ir junto, mas então disse que eles também deveriam fazer uma excursão. No passeio de trem, Ryo trouxe o pacote de doces que tinha levado e decidiu compartilhá-lo entre os estudantes, dizendo a eles para pegarem um e passarem para a próxima pessoa. Quando chegou a vez do Honda, ele decidiu pegar um também, e todos os alunos ficaram surpresos que ele estava entrando no jogo. Mas quando percebeu, perguntando quem era o garoto bonito, Izawa disse a Akane que Ikemiya era o estudante mais popular da escola de ensino médio Shiro, e que, assim como Honda, ele era considerado o rei da escola. Quando chegaram ao local da excursão, os alunos foram instruídos a visitar o lugar e voltar antes do toque de recolher. E no caminho, Honda e seus colegas de classe encontraram uma cartomante. Eles decidiram pagar uma pequena taxa para saber o que a sorte de Honda dizia. Mas então foram rudemente interrompidos pelos alunos do colégio Shiro. Eles queriam fazer a Honda parecer inferior na frente de Ikemiya, e conseguiram isso, pois o papel da sorte de Ikemiya tinha todas as bênçãos do mundo. Mas, desconhecido para os outros alunos, tudo isso foi planejado por seus colegas podres. Mais tarde naquela noite, todos os alunos se retiraram para seus quartos para dormir, com Honda e seus amigos tendo um quarto só para eles. Mas enquanto dormiam, perceberam que algo entrava pela janela. Ao acenderem as luzes, ficaram chocados ao ver que era uma boneca assustadora. E Akane ficou convencido de que Ikemiya e seu grupo estavam por trás disso. Então ele sugeriu que eles dessem uma lição dura. Mas para sua surpresa, Honda estava dormindo profundamente, então decidiram seguir seu exemplo e voltar para a cama, concluindo que ele gostaria que permanecessem calmos em situações como essa. Na manhã seguinte, os alunos continuaram seu passeio pela ilha, e Honda encontrou um grupo de garotas românticas desesperadas sendo lideradas por Ikemiya, e decidiu segui-las sem motivo. As garotas imploraram a Ikemiya para permitir que tirassem uma foto com ele, e o Sr. Handsome concordou. Mas quando finalmente chegou a vez do Honda, Ikemiya deu-lhe uma fantasia para vestir, alegando que era uma forma de tornar o evento mais divertido. Mas, sem que ele soubesse, enquanto estavam ocupados tirando foto, Então, quando chegou a hora de tirar a fantasia, Honda achou muito difícil porque os doces tinham colado seu cabelo no tecido. Mas, por sorte, Kondo chegou para ajudá-lo. Mais tarde naquela noite, Honda acompanhou Kondo à loja de presentes para comprar um presente para sua paixão. Mas quando aos planos de Ikemiya, Kondo tentou dizer a ele que Honda não era realmente uma pessoa má, e que o que aconteceu no Ikemiya e seu inútil Honda. No dia seguinte, Ikemiya se encontrou com Honda, e perguntou se ele já estava cansado de viver de acordo com as expectativas das pessoas. Mas Honda disse que não fazia ideia do que ele estava falando. Independentemente disso, Ikemiya estendeu as mãos em direção a ele, perguntando se eles poderiam ser amigos. Mas Honda disse que seria estranho se ele se tornasse amigo de alguém tão popular como ele, e que já tinha ótimos amigos em sua turma.
Suas palavras fizeram Ikemiya perceber que ele tinha pessoas que se importavam com ele o tempo todo, mas ele sempre as via como inferiores, então ele se desculpou por tratá-las como súditos em vez de verdadeiros companheiros. No entanto, Kimichi não ficou feliz que Ikemiya estava desistindo da luta, deu-lhe um tapa com o pé no rosto. Ikemiya rapidamente interveio para pedir desculpas pelo comportamento de seu amigo e disse que não haveria mais rivalidade entre as duas escolas. Mas ninguém percebeu que Honda estava literalmente boiando de bruços no lago. De volta à escola, a diretoria acabara de negar ao Sr. Akiyama a autorização para fazer dissecções em sapos nas aulas práticas de biologia, devido a todas as reclamações que receberam dos pais. Irritado com a decisão, ele encontrou Honda e Izawa no corredor e tentou persuadi-los a coletar assinaturas dos alunos, para trazer de volta a parte de dissecação das práticas. Akiyama tinha certeza de que a popularidade de Honda ajudaria a mudar a opinião dos alunos, e mesmo que Honda não gostasse muito das dissecações também, ele não era corajoso o suficiente para dizer não ao seu professor. Quando chegaram à sala de aula, Izawa ficou na frente da turma para falar com os alunos e disse-lhes a importância de participar da dissecação de sapo. Mas a turma estava dividida, já que muitos alunos ainda não gostavam da ideia. Eles chamaram Honda para ouvir sua opinião, e para não decepcionar o Sr. Akiyama, ele lhes disse que ia participar da prática de dissecação. Então todos assinaram a petição para trazer de volta o programa de dissecação. No dia da dissecação, o Sr. Akiyama estava tão feliz que decidiu dar um abraço no Honda para mostrar sua gratidão. Mas o sapo do Honda escapou das suas mãos, resultando em um pequeno acidente. De repente, todos os sapos começaram a escapar de seus potes e eles pularam pela sala de aula, fazendo os alunos entrarem em pânico e correrem para se proteger. E então a professora percebeu que Akane estava sangrando. No entanto, Akane pediu a todos que ouvissem atentamente enquanto Honda começava a falar como se estivesse possuído por um sapo, dizendo que a dissecação era uma coisa muito cruel de se fazer com um monte de sapos inocentes. Tocada por suas palavras, Akiyama e seus alunos devolveram os sapos de volta ao rio. Enquanto estavam no campo, eles coletaram flores para fazer um herbário. Akiyama percebeu que estava cometendo um erro desde o início, já que queria que os alunos aprendessem a gentileza através da arte da dissecação. Mas eles conseguiram aprender sozinhos sem prejudicar os sapos. Honda recuperou a consciência na clínica, e quando a escola terminou, ele voltou para casa a pé. Mas Izawa decidiu segui-lo secretamente para garantir que ele chegasse em casa em segurança. No entanto, depois de alguns minutos, Honda de repente saiu correndo, o que fez Izawa acreditar que alguém estava seguindo ele, embora fosse literalmente ele quem estava seguindo Honda das sombras. Na sede da Força Honda, Izawa contou aos outros sobre suas suspeitas, e eles elaboraram uma estratégia para pegar quem quer que fosse que realmente estava seguindo Honda. Então, quando a escola terminou no dia seguinte, eles se dividiram em 2 grupos, com cada um se escondendo secretamente ao longo das rotas que levam à casa de Honda para que pudessem pegar o culpado de todos os lados. Felizmente para Izawa e Kondo, o carro 2 Honda tomou a estrada que eles estavam cobrindo, então eles seguiram secretamente, mas Kondo sugeriu que eles caminhassem com ele para não serem confundidos com perseguidores. No entanto, Izawa disse que a Força Honda operava nas sombras. Mas enquanto discutiam sobre isso, ouviram um barulho nos arbustos e imediatamente pensaram que era o perseguidor. Mas justo quando estavam prestes a atacar, Miyoko saiu do arbusto, e Kondo disse que ela era a perseguidora por causa de sua aparência suspeita. Mas Izawa disse-lhe que ela estava ajudando-os a cuidar de Honda também. Ele disse que Miyoko agora era chamada de borracha porque estava cuidando de garotas que estavam muito obcecadas por Honda, e as fazia desaparecer para sempre como uma borracha. Kasumi estava a caminho da casa de Honda para lhe dar alguns novos romances que havia encomendado. Mas quando Miyoko percebeu isso, rapidamente aprendeu usando seu laço de cowgirl. Enquanto isso, Yuki e Izawa continuaram seguindo Honda, mas logo perderam-no de vista enquanto ele corria o mais rápido que podia. Então, Izawa imediatamente usou a mão para tocar um apito, sinalizando para Dash persegui-lo. Mas apesar de sua velocidade, Dash ainda não conseguiu alcançá-lo. Então ele voltou para dar-lhes a má notícia. E enquanto tentavam descobrir onde estava Honda, Ryu e Akane se juntaram a eles, parecendo todos agitados. Perguntando o que aconteceu, os caras contaram a Izawa que foram enganados pelo perseguidor, que os trancou em uma gaiola de cachorro e permitiu que um cachorro raivoso os mastigasse como brinquedos. Miyoko se juntou a eles, e enquanto pensavam em uma estratégia melhor, Honda tentou pular a cerca. Mas ficou chocado ao vê-los do outro lado, pois pensava que eles já tinham desistido. Mas em vez de correr dessa vez, Honda manteve-se firme, e gritou para eles pararem de segui-lo como um bando de estranhos, pois já estava atrasado para encontrar o único amigo que já teve. Honda ficou chocado com essa declaração e percebeu que eles eram os verdadeiros perseguidores. Mas Izawa ainda estava iludido e pediu ao resto deles que continuassem procurando até encontrar o verdadeiro perseguidor. Mais tarde naquele dia, Kondo percebeu que todos estavam fofocando sobre ele, e isso o fez sentir-se muito inseguro. Então ele foi encontrar Ryu para ajudar a melhorar sua autoestima. O Ryu o convidou para se divertir com algumas das garotas lá, mas Yuki não estava interessado e sentou-se para ler seu livro favorito. Mas enquanto ele lia, percebeu uma carta na mesa com um adesivo em forma de coração. Kondo concluiu imediatamente que era uma carta de amor, e quando ele a abriu, viu que era de uma garota chamada Maki, que disse que ele deveria encontrá-la atrás do ginásio depois da escola. Kondo começou a se perguntar se era uma carta de amor de verdade ou apenas uma pegadinha, mas quando ele falou com Akane sobre isso, o idiota disse que era um desafio e que ele deveria estar pronto para lutar por sua vida como um homem. Mas quando Izawa leu a carta, ele disse que era na verdade uma carta de amor, porque Maki não era do tipo de pessoa que pregaria peças nas pessoas, mas que ela era apenas um 5 de 10 no máximo em termos de beleza.
Ryo disse a Kondo para comemorar porque seria o maior dia de sua vida, e ele o ajudou a estilizar seu cabelo para ficar bonito, enquanto Izawa sugeriu que ele comprasse algumas flores para a garota para tornar as coisas românticas. Todo mundo continuava olhando para Kondo, e ele pensou que estava se tornando popular por causa do Honda Force, então ele saiu feliz para encontrar sua futura namorada. Termine no fundo do ginásio. No entanto, quando chegou ao local, Maki disse-lhe na cara que ele era apenas um aluno mediano e que devia parar de fingir que fazia parte da Força Honda, porque nenhuma rapariga alguma vez o amaria. A confissão dela parecia uma flecha no peito, fazendo o coração de Kondo parar completamente. Então seus amigos rapidamente o cercaram, fazendo o que podiam para amá-lo e fazê-lo esquecer de Maki. Mas para sua surpresa, Kondo disse calmamente que sempre soube que isso terminaria assim, porque não havia chance alguma de um estudante mediano como ele acabar com alguém tão atraente quanto Maki. Ele tentou manter a compostura, mas eventualmente perdeu o controle e fugiu, e quando seus amigos perceberam que ele não estava bem, eles rapidamente correram atrás dele. Enquanto pensava em deixar a Força Honda, ele esbarrou em Honda, que o lembrou como o cara que o derrubou durante a viagem de campo, mas Kondo notou as flores que ele estava segurando e perguntou o que planejava fazer com elas. Honda respondeu dizendo que ia importunar as pessoas com elas, mas Kondo sabia que ele estava apenas tentando bancar o durão, então deu-lhe um cartão presente para se desculpar por tê-lo atacado no outro dia. Ele continuou andando e se encontrou com seus amigos que estavam felizes em vê-lo de volta ao seu estado feliz. Mas o que eles não sabiam era que era a natureza estranha e tímida de Honda que fazia Kondo se sentir mais seguro sobre si mesmo. No entanto, quando Honda abriu o cartão que Kondo lhe deu, ele acidentalmente borrifou as letras na página, o que fez soletrar a palavra idiota, e Honda odiou Kondo ainda mais por enganá-lo. Em outra parte da escola, um grupo de rapazes artísticos conhecido como o Clube de Quadrinhos Hentai passava todo o tempo desenhando mangas de meninas fofas, mas eles nunca conseguiam vender nenhum exemplar de seus livros. Aizawa chegou ao estúdio para informar os garotos que, como o clube deles era a criação mais inútil de toda a escola, eles não receberiam mais financiamento do conselho estudantil. Perguntando a Aizawa por que seu precioso clube estava sendo encerrado, ele disse que era porque o clube não tinha conseguido fazer dinheiro para a escola, enquanto apontava para uma pilha de mangás não vendidos que estava por aí há muito tempo. Os caras disseram que não era culpa deles que as pessoas não gostavam de ler mangá, então Aizawa os aconselhou a fazer um sobre Honda, já que ele era o cara mais popular da escola, embora precisassem conseguir sua permissão primeiro. Eles ficaram tão animados com a sugestão que o expulsaram e se sentaram para discutir como seguir com o plano, mas então se lembraram que era contra as regras do clube desenhar qualquer coisa, exceto garotas fofas. O cara gordo do grupo sugeriu que transformassem o Honda em uma garota fofa e vissem se funcionaria, mas acharam difícil criar um design de personagem exato do Honda, já que ele estava sempre sozinho e não tinha amigos. Então, o presidente do clube, Neil, propôs que cada um deles entrevistasse o Honda separadamente e sugerisse suas próprias ideias únicas, após o que eles comparariam os 3 mangás e escolheriam o melhor para ser publicado. Neil foi para o corredor onde Honda estava andando sozinho, e para expor sua verdadeira natureza, Neil tirou uma boneca vestida com um biquíni e tentou usá-la para seduzir Honda. Confuso com o show de marionetes, Honda disse que a boneca parecia bonita, mas quando Neil tentou fazer com que ele tirasse a saia da boneca, Honda usou seu guardanapo para cobri-la, dizendo que todas as mulheres mereciam ser tratadas com respeito. Quando ouviu a Honda dizer aquelas palavras, Neil se sentiu culpado por tratar sua boneca como uma prostituta barata, e pediu desculpas a ela, prometendo que criaria um mangá decente da Honda para homenagear sua bondade. Após uma semana, os membros do clube se reuniram para apresentar seus trabalhos uns aos outros, mas quando Fat Joe revelou seu mangá, os outros ficaram chocados ao ver sua versão da Honda feminina com sua armadura de enredo escancarada. Neil ficou irritado ao ver a natureza pura de Honda manchada por suas imagens hentai, então ele socou o Capitão iPad no chão, mas porque ele queria que eles aceitassem sua história, Daddy Diabetes socou Neil no rosto também. O menor cara do clube, Takoyaki, interrompeu a discussão deles mostrando sua própria versão do quadrinho, que era sobre uma história de amor intergaláctica, mas Neil também odiou sua ideia e deu um soco nele. Ele disse para esquecerem as partes do corpo balançando por um momento e focarem na decência da vida humana, mas Plus Size e Takoyaki acusaram Neil de tentar mudar as regras do clube precioso deles. Ele pediu desculpas por ter desprezado a tradição hentai deles, mas Neil disse para tentarem outros estilos de escrita. E ele mostrou sua versão da história em quadrinhos retratando Honda como um personagem gentil com uma história de fundo inspiradora. Deslumbrados com o brilho do trabalho dele, os outros concordaram que a versão do Neil era a melhor, mas então eles acidentalmente a derrubaram junto com os mangás antigos, que o Honda mais tarde veio recolher como parte do lixo reciclável. Quando os caras encontraram o Aizawa no corredor, estavam tão animados para mostrar a ele o que tinham criado, mas para a surpresa deles, o gibi do Honda não estava na mesa, e tinha sido jogado fora com o restante do lixo velho. Apavorados com medo de que seu mangá estivesse perdido para sempre, eles tentaram correr atrás do caminhão de lixo para recuperá-lo, e quando Honda ouviu a conversa deles, percebeu que ele era o responsável por ter jogado fora a obra de arte por engano. Antes que os caras pudessem ir longe, ficaram cansados de correr e caíram no chão. Mas então, alguém passou por eles em alta velocidade, e ficaram chocados ao ver que era Honda quem estava perseguindo o caminhão.
Ele conseguiu fazer o veículo voltar, e enquanto os garotos vasculhavam todos os papéis para encontrar seu mangá, algumas folhas voaram para o ar contendo alguns de seus mangás protótipos. Honda pegou uma delas que o professor Pig havia feito, e quando olhou para ela, seus olhos quase saltaram de suas órbitas ao ver a página apresentando uma versão feminina de si mesmo, envolta em uma armadura sexy de enredo. Alguns meses se passaram e estava quase na hora do próximo festival escolar. Então o presidente do conselho decidiu dar início à celebração, mudando o nome da ocasião para Festival Honda. No entanto, os alunos não estavam exatamente felizes com essa mudança de nome, e embora ela tentasse dar várias desculpas, todos sabiam que Sawako estava fazendo tudo isso apenas para impressionar seu crush, Honda. Aizawa sugeriu aos colegas de classe que fizessem tudo o possível para ganhar o melhor prêmio no festival, e enquanto Ryu disse para se vestirem como empregadas, Akane disse que deveriam organizar um torneio de boxe em vez disso. No entanto, as meninas queriam encenar Romeu e Julieta, e Ryu concordou rapidamente com isso porque ele sempre quis se vestir como Julieta desde que era criança, e Kondo se perguntou por que ele queria uma coisa dessas. Como não conseguiram chegar a um consenso, deixaram a decisão final para Honda, pois ele era o representante da turma, e deram-lhe 3 opções para escolher. A pressão começou a dar dor de cabeça a Honda, e quando Kondo percebeu isso, ele tentou ajudar sugerindo que adicionassem mais uma opção, mas isso só deixou Honda mais confuso. Honda acidentalmente soltou que queria o jogo onde meninos se vestiam de meninas, e as meninas da classe ficaram super animadas. Mas quando percebeu seu erro, Honda entrou em pânico e correu por sua vida. Enquanto ele estava sentado perto das escadas pensando no que fazer, Sawako o encontrou e lhe deu um conselho, dizendo-lhe para ser mais autoritário e escolher o que queria sem se preocupar com o que os outros pensavam. No entanto, Honda ficou mais confuso com o novo penteado dela, mas ela pediu a ele para ajudar nos murais para o festival usando suas habilidades artísticas, e Honda concordou em trabalhar duro de graça. Antes de sair, Sawako lembrou-lhe de ter uma vontade firme, e com uma determinação renovada, ele voltou para sua sala com os braços abertos, apenas para encontrar a sala vazia, pois todos já tinham ido embora. Aizawa disse que a turma tomou a decisão sem ele, e no dia seguinte, quando Honda quis ajudar, ele disse para apenas sentar e relaxar. Mas Honda achava que eles só queriam tirá-lo do caminho. Suas suspeitas se confirmaram quando seus colegas de classe o deixaram sozinho na escola, e Honda ficou irritado que nenhum deles tentou acordá-lo. E enquanto ele estava olhando para um gato lá fora, um grupo de bandidos tentou atacá-lo. Felizmente, a Força Honda apareceu para protegê-lo, e no dia seguinte, quando os papéis para a peça foram atribuídos, Ryu argumentou que queria ser Julieta, mas Aizawa disse que Akane deveria fazê-lo porque ele tinha mais corpo. Kondo percebeu que havia recebido o papel de plebeu sem falas, e quando Honda perguntou sobre seu papel, Aizawa lhe disse para se sentar e assistir porque eles tinham planejado algo muito especial para ele. As meninas estavam prontas para sacrificar pedaços de seus cabelos para fazer uma peruca para o personagem de Honda, enquanto os meninos estavam ocupados tentando agir como ele, mas Honda estava triste por não poder se divertir com seus colegas. O festival finalmente havia chegado, e enquanto Kawafuji estava ajudando na sessão de arte, ele e Kasekawa decidiram dar uma olhada no que a turma de Honda estava fazendo e pediram algumas bebidas enquanto se acomodavam para assistir à peça. O drama começou com Ryu interpretando Romeu enquanto Akane assumiu o papel de Julieta, e quando ambos se abraçaram, o público percebeu que Romeu estava prestes a ser esmagado pelo grande corpo de Julieta. No entanto, eles se juntaram à diversão com musicais, e enquanto Romeu era girado no ar, o Rei Lear apareceu parecendo todo preocupado com o caos. Ele disse algumas palavras sábias que fizeram Julieta deixar cair Romeu e beber um frasco de veneno. Quando Romeu acordou, ficou com o coração partido ao ver o amor de sua vida morto. E embora o público o instasse a se concentrar em curar seu coração, Romeu se recusou a ouvir suas palavras e decidiu morrer com ela. Mas naquele momento, as coisas mudaram quando Otelo de outra história cruzou para o universo errado e interrompeu a cena, alterando a realidade e fazendo Juliette voltar à vida enquanto segurava Romeu. No entanto, a Rainha Elizabeth apareceu para acalmar a todos e Kawafuji ficou chocado ao ver que foi Honda quem recebeu o papel de líder imperial da Inglaterra. Enquanto isso, Honda se perguntava o que ele estava fazendo lá em cima, especialmente porque não lhe deram nenhuma fala para dizer, e ele ficou mais envergonhado quando percebeu que Kawafuji estava assistindo. Ele sentiu como se a terra devesse se abrir e engoli-lo. E quando não aguentou mais, Honda se levantou e saiu correndo do palco com seus fãs seguindo-o loucamente. Enquanto a equipe de Honda fazia uma pausa lá fora, alguns estudantes vieram avisá-los de que Honda estava em apuros, pois bandidos do Colégio Kuro estavam por toda parte à sua procura. Mas o idiota estava ocupado fazendo um lanche em um canto tranquilo. Os gangsters perguntaram a todos onde estava Honda, e quando acharam que o tinham encontrado, ficaram chocados ao ver que era apenas seu sósia. E então muitos clones da Honda começaram a aparecer do nada. O líder deles, Rai, conseguiu capturar Kei e disse que ele deveria contar onde Honda estava ou eles cortariam suas bolas. Mas Kei disse que nada o faria trair Honda. No entanto, enquanto ele ainda estava falando, Dash chegou e revelou estupidamente que Honda estava na sala do 7º ano. Então, Rai e os outros brutamontes rapidamente correram para encontrá-lo. No caminho até lá, eles encontraram Tsugumi, que os avisou que algo terrível estava vindo em sua direção. E depois de usar sua lente para olhar na palma da mão de Rai, ela disse que toda a vida dele estaria cheia de escuridão. Assustados com suas previsões assustadoras, os caras rapidamente fugiram. Mas quando Miyoko e Kasumi ouviram que um grupo de bandidos estava atrás de Honda, decidiram unir forças para derrotá-los. Ao mesmo tempo, Kei se encontrou com Aizawa e os outros para avisá-los que Rai e seu grupo de selvagens haviam descoberto a localização de Honda, e ele disse que deveriam se apressar se realmente quisessem salvá-lo.
Ikemiya e sua equipe também chegaram ao festival e estavam ansiosos para ver o show de Romeu e Julieta. Mas nos bastidores, Honda estava pensando em outras maneiras de melhorar seu papel em vez de apenas sentar em uma fantasia de senhora idosa. Rai e seus capangas chegaram procurando por Honda, mas não conseguiram encontrá-lo em lugar nenhum porque ele estava escondido dentro do cenário do castelo. E quando ele ouviu suas vozes, pensou que a peça havia começado e começou a ensaiar suas falas. Os bandidos se sentaram esperando Honda aparecer, mas quando Ikemiya e sua turma chegaram, as coisas ficaram tão tensas que Jimoto perdeu o controle e socou um dos caras na cara, fazendo com que todos começassem a brigar. Enquanto isso, Honda tapava os ouvidos esperando o sinal para sair, e quando Aizawa e os outros invadiram a sala, causando um grande estrondo, Honda saiu de seu castelo falso, ordenando que todos parassem de lutar. No entanto, ele voltou para dentro se sentindo tímido por ter saído muito cedo, e todos se sentiram mal pelo que havia acontecido, então Rai e seus amigos disseram que na verdade eles passaram a respeitar Honda, e não queriam machucá-lo. Porque desde que ele os assustou na frente da casa de Akahane, Rai e sua turma não tiveram mais coragem de dominar as ruas como antes, então todos decidiram se render a Honda. Ikemiya e seus caras também pediram desculpas por provocar uma briga sem motivo, mas enquanto conversavam, perceberam que Rai estava deitado sem vida no chão, porque Miyoko e seu novo protegido o nocautearam. Mais tarde naquela noite, quando o festival chegou ao fim, Sawako agradeceu a todos por participarem e tornarem a experiência memorável, e disse que era hora de entregar os prêmios. Ela começou com o prêmio de melhor clube escolar, que foi para Nel e os caras do clube de quadrinhos Hentai, por venderem 5.000 cópias de seu manga Honda em um único dia. Quando chegou o momento de anunciar o prêmio de melhor desempenho de classe, todos estavam ansiosos para ouvir qual classe receberia o prêmio, e Sawako disse que a turma de Honda ganhou pelo drama de Romeu e Julieta. Como representante da classe, Honda foi chamado para avançar e receber o prêmio, mas ele estava tão assustado com a possibilidade de ser humilhado por todos sem motivo algum que começou a tremer ao subir no palco. Mas assim que ele estava prestes a receber a coroa, Kawafuji apareceu e exigiu que a entregassem a ele, dizendo que sua turma a merecia mais, porque sua apresentação foi muito melhor. Sawako rapidamente colocou a coroa na cabeça de Honda, dizendo que ela não pertencia a mais ninguém além dele. Então Kawafuji disse a Honda para entregar a coroa porque ele era o único amigo verdadeiro que tinha. Todo mundo na multidão ficou irritado porque ele estava tentando roubar os holofotes do Honda. Então começaram a jogar coisas e iniciar um tumulto, fazendo Honda pensar que queriam expulsá-lo do palco. No entanto, Kawafuji disse-lhe para observar melhor a multidão e como as pessoas estavam realmente torcendo por ele, e isso o fez perceber que ninguém o odiava desde o início e que tudo estava em sua mente. Com essa nova perspectiva de vida, Honda tirou a coroa dizendo que ela pertencia a todos no festival. E suas palavras encheram a arena com tanta luz que parecia que a noite tinha virado dia. Sawako ficou impressionada com a humildade de Honda e revelou seu grande prêmio, que era um enorme carro alegórico da Honda. Mas Honda estava incomodado com o quanto todos na escola o adoravam. Aizawa e os outros o incentivaram a subir no carro alegórico, mas quando Honda estava prestes a fazer isso, percebeu que o carro alegórico estava pegando fogo e que provavelmente poderia ter morrido se seguisse o conselho deles. Mas todos admiraram o carro alegórico enquanto ele queimava até o chão como uma majestosa fênix. E no dia seguinte na escola, Honda finalmente conseguiu se relacionar com seus colegas e fazer novos amigos.